país. Então, queria convidar, nessa tarde, nós vamos ter 3 homens de Deus, né, aqui conversando conosco, trazendo algumas informações importantes e trocando também sobre o desafio que eles têm no posto e no cargo que eles estão exercendo ali com autoridade. Queria convidar, primeiramente, estão prontos? Queria convidar o meu irmão, né? Ele faz parte também lá da igreja, Família Vida Nova. Vamos receber com muito carinho o deputado e o nosso secretário de turismo, Gustavo Tutuca. Está com a gente também Coronel Tarcísio, que é pastor também. Ele é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Nós vamos receber também Major Douglas, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Faz parte da liderança dos noivos da Igreja Atitude. Fique à vontade. Eu queria iniciar essa tarde, primeiro perguntando... Eu quero logo colocar fogo aqui com o Tutuca. Tutuca tem quanto tempo de convertido? Vai fazer 1 ano agora. Batizado. Aleluia. 1 ano batizado, amém? Alguém pode celebrar por essa vida aí? Amém. Tutuca chegou na igreja há um ano e pouco, mais ou menos. E aí, primeiro, a Andressa. Andressa, tá aí? Você não vai roubar minha fala não, né, pastor? Não, vou contar o testemunho então tá dele. bom. E ele falou assim, pastor, estou conhecendo. E deu 15 dias, o Espírito Santo está falando comigo, pastor. Tem que batizar. Então, seja muito bem-vindo. Eu queria primeiro perguntar ao Gustavo, você que está nessa posição como secretário, deputado, como você vê a importância do cristão com princípios, estar em algumas mesas de decisões importantes, o que afeta tem te ajudado aí nos desafios que você tem? Boa tarde, prazer estar aqui nesse espaço, parabenizar aqui pastor Mário, Samuel, toda a organização aqui do Vila Abraão Festival. Lembrar rapidamente, como é que foi esse projeto chegou para a gente lá na Secretaria de Turismo, mostrando a importância da gente ter um espaço como esse, de discussões sobre a religião, com os cristãos juntos, e a gente tem um espaço para demonstrar toda a fé, e esse espaço de debate de vários temas também ligados a quem é cristão. E estou muito feliz e parabenizar vocês por essa organização. A gente está muito feliz de ver a qualidade desse evento. Agradecer pelo convite para estar falando aqui. Apesar de eu já ter aí mais de 20 anos de vida pública, de falar em público muitas vezes, confesso que estou muito nervoso aqui hoje, porque é a minha primeira estreia aqui num evento como esse. Está aqui minha família, da minha esposa, meu filho Gustavinho, amigos aqui que eu vou falar um pouco deles. E quero começar te respondendo, contando essa história que você já ia contando aí, eu pedi para você interromper. Eu quero dizer como é que eu cheguei na Família Vida Nova, né? Eu passava lá no ano de 2024, processo político complexo, disputas eleitorais. Eu sou deputado estadual já no 4º mandato e passando por diversas disputas eleitorais, eu estava num dia muito angustiado. E eu e a minha família, a minha esposa, a gente há muito tempo vinha procurando um lugar para que a gente se encontrasse, né, com Deus, com Jesus Cristo. E a gente procurando esse espaço, um local que a gente se sentisse em paz, com conforto. E nesse dia, nos dias mais angustiantes da minha vida, que eu precisava tomar decisões importantes ali, não só para mim, mas para um conjunto de pessoas, já que a gente é pessoa pública, geralmente as nossas decisões, né, comandante, afetam diretamente na vida de muitas pessoas. E aquele dia, eu muito angustiado, tomando um café com um amigo, falando sobre essa angústia, minha esposa me liga e me fala, amor, vamos hoje lá na igreja que o Mário e a Jéssica, que são os 2 amigos que eu falei que estavam, nos convidaram para conhecer. Eu, na mesma hora, falei, vamos. E eu lembro que isso era final de tarde, o culto começa por volta de 8 horas. Passei em casa, a gente pegou a Andressa, eu peguei a Andressa e fomos para a igreja. E chegando lá, pastor, eu anotei algumas coisas aqui, vocês me permitem a cola, como eu falei, a minha estreia aqui, então pedi desculpa até pelo meu pouco tempo de convertido, até na minha forma de falar, né? Posso cometer alguns erros, né? Mas a verdade é que nesse dia 2 de abril de 2024, eu estava passando por um processo muito complicado e a palavra naquele dia
era sobre, a gente comentou sobre isso no jantar terça-feira, depois do culto. Era sobre respeitar processos. A gente respeitar o processo, né? E a Bíblia deixa isso muito claro aqui em Eclesiastes 3:1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, aquela palavra naquele dia, que falando de respeitar os processos, e outra coisa, outro tema que foi tratado na palavra naquele dia, pastor, que me marcou muito, foi que o caminho mais fácil nunca é o mais correto. Né? Aí eu fui aqui em Mateus 7, 13, 14, quero ler esse trecho da Bíblia, que é: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, Jesus deixa muito claro, né, que o caminho mais fácil nunca é o correto, o mais correto. E eu estava naquele momento, né, precisando tomar uma decisão sobre um caminho que seria muito tranquilo, muito calmo para mim como pessoa, talvez até para minha família, de uma maneira direta, ia me dar muito mais tranquilidade naquele processo todo, mas que no meu interior não me mostrava que não era o correto. Eu não estava feliz de tomar aquela decisão. E naquele momento eu tomei a decisão que eu julgo ter sido correta, enfrentei o processo todo que eu precisei enfrentar. Muitas vezes, durante aquele período, a gente disputava processos eleitorais, minha base eleitoral muito no interior do estado, e muitas das vezes eu angustiado, a gente deixa a nossa família aqui, eu moro hoje no Rio de Janeiro, mas muita minha família mora em Piraí, a família da minha esposa mora em Barra do Piraí, o pai dela também é político, e a gente, às vezes, muito angustiado, eu praticamente morando lá no interior, e a minha família aqui, eu vindo e voltando, eu largava tudo para lá para vir participar do culto, para vir estar aqui no culto presente, e como aquilo me fazia bem, como as palavras encaixavam para o momento. Então, eu queria dar esse testemunho para falar sobre a minha entrada, né, minha decisão de me batizar, né? Porque primeiro a gente conheceu a igreja, como você disse, logo a minha esposa já foi tocada, falou: eu quero me batizar. Primeira data que abriu para o batismo, ela se batizou, dia 11 de agosto de 2024. E a gente conversando, a gente fez uma reunião no gabinete, né, com a pastora, com você, eu e minha esposa, conversando muito, até porque a minha atividade, né, além de eu ser deputado estadual, também secretário de turismo, eu tenho que participar de muitas coisas que muitas das vezes a gente não concorda, mas que são oriundas do trabalho do dia a dia, que eu preciso entender como participar dessas coisas. E a gente conversa muito isso dentro do processo. E aí minha esposa se batizou, logo passou, quando foi chegando perto do período eleitoral, ali próximo de início de outubro, antes da eleição, eu tomei a decisão de me batizar. E me liguei para minha esposa lá do interior, falei: amor, eu queria te falar uma coisa. Ela falou: eu tomei a decisão que eu vou me batizar. Eu vi que o pastor colocou a data do dia 31 de outubro para batismo. Não quero que você comente com ninguém, porque pode parecer que é uma questão de conveniência eleitoral, fica entre eu e você, mas passada a eleição eu vou comunicar ao pastor que eu vou no dia 31 de outubro me batizar. E assim foi feito. De lá para cá, isso vem mudando muito a minha forma de conduzir o meu trabalho. Como eu disse aqui, o meu trabalho impacta muito diretamente na vida das pessoas. E aí o Major Douglas, que trabalha comigo no dia a dia também, apesar de ser major da Polícia Militar e formado em turismo, e a gente foi buscar aí um quadro preparado da polícia para fazer essa interlocução nossa com toda a área do turismo para tratar da segurança, que é um tema delicado no nosso trabalho. Conhece lá o meu trabalho no dia a dia. O comandante Tarcísio também conhece como é difícil para a gente, né, no dia a dia, lidar com tantas coisas que chegam para a gente. Se a gente manter a brecha, manter a porta muito aberta, e a gente não tiver sempre que ouvir a palavra de Deus aí na hora de tomar uma decisão, é muito difícil você tomar a decisão correta. Então, de um tempo para cá, muitos dos meus amigos até perceberam essa mudança. E eu encaro isso com muita tranquilidade. Primeiro, eu nunca tive vergonha de assumir que eu fui batizado, que muitas das vezes o homem público, porque isso gera alguns incômodos. Algumas pessoas que trabalham comigo, que têm outras religiões, e eu respeito a todas, respeito de verdade, e quem trabalha comigo sabe disso, respeito, procuro entender, procuro até me aprofundar para entender qual a cabeça das pessoas, cada um com a sua fé. Mas no dia a dia, as pessoas que lidam comigo passaram a notar essa diferença. Meu aniversário, acho que foi uma prova disso, né? Pela primeira vez, eu sempre fiz meu aniversário durante muitos anos, desde 2006, eu me lembro bem.
A gente fazia isso num campo de futebol e chegava, já tinha aquele pagode tocando, música para todo lado, uma confusão, uma bebedeira danada. E era um momento que a gente estava passando, né, que eu passava, e não tinha o entendimento muito profundo das coisas, da fé, né? E esse ano eu tomei uma decisão com a minha família. Eu falei, vou fazer meu aniversário para alguns convidados e eu faço questão que tenha um culto no início do meu aniversário. E o depoimento de algumas pessoas chegaram e falaram assim, Gustavo, mas que bênção que está isso aqui hoje. O ambiente é outro, a gente chega, vê as famílias chegando, vê tudo isso acontecendo, porque a verdade é que eu já fiz aniversário, pastor, para mais de 4.000 pessoas no campo de futebol. E depois, na semana seguinte do meu aniversário, boa parte não digo, mas eu percebi que muitas pessoas que estavam ali dentro do meu aniversário estavam falando de mal de mim nas redes sociais. Então é um mundo complexo que a gente vive no dia a dia, né? Então eu digo que eu estou muito em paz com esse momento e dar esse testemunho. O quanto isso tem me ajudado no dia a dia, no meu trabalho, de ter a tranquilidade para poder tomar as decisões, saber escutar a palavra, muitas vezes me ajoelhar e pedir um caminho para Deus para poder tomar minhas decisões, porque, como vou reforçar isso mais uma vez, a decisão que a gente toma no dia a dia, tanto nós três que estamos aqui, que somos pessoas que ocupam posições de homem público, né? A nossa decisão impacta muito na vida das pessoas. Então a gente tem responsabilidade muito maior. E isso tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que tem que me ajudar a tomar decisões mais profundas e mais corretas. Obrigado. Muito bom. Eu quero, antes de passar a palavra ao Coronel Tarcísio, lembrar de um fato que Tutuca ele faz parte de uma pasta mais polêmica do estado do Rio de Janeiro, que é a pasta do Carnaval. Você imagina o secretário de Turismo está numa véspera de Carnaval cristão e eu lembro dele lá em casa com a Andressa, né? Pastor, como é que a gente faz? Semana que vem é Carnaval e eu achei muito lindo a decisão deles. Eles só estiveram quando realmente tinha que estar como secretário e foram em jejum. Nos dias que estiveram lá, estiveram em jejum no Carnaval e o relato deles é que foram e voltaram e entenderam de uma forma diferente o que era ali, o que eles passavam há muitos anos desapercebido, como era espiritualmente aquele ambiente, mas eles foram em jejum, guardados por Deus, e eu quero dizer da minha alegria, da decisão e da preocupação deles. Pastor, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Então, assim, muito legal a decisão e o posicionamento de vocês. O Coronel Tarcísio é um amigo, pastor e escritor também, né? Tem um livro, né, que fala sobre finanças. Eu sei que todo mundo sabe que o bombeiro faz tudo. É ou não é, gente? Tudo é o bombeiro. Você imagina o 01 do bombeiro, quantas decisões. Compartilha com a gente, Coronel, o que você tem vivido nessa experiência como um homem de Deus ali num cargo talvez tão desejado, né, para a corporação, e Deus te colocar ali naquela cadeira. Boa tarde a todos. A paz do Senhor, que Deus possa nos abençoá-lo. Cumprimentar aqui o nosso deputado, Tutuca. Obrigado por tudo. Parabéns pela decisão. Certamente, de todas as suas decisões, essa foi a mais acertada. O restante é consequência, não é verdade? Cumprimentar o meu amigo aqui, Major Douglas. Obrigado aí pela presença. Nosso amigo, pastor Mário Brunet. Obrigado pelo convite. Bom, estou hoje como comandante-geral do Corpo de Bombeiros e também secretário de Defesa Civil, né? Sou, primeiramente, o pastor Mário e o pastor Dário também, né, acompanharam o processo e não há a menor dúvida, né, de que a minha posição foi conferida por Deus. Então, foi Deus que realmente abriu essa porta e permitiu que assim fosse, até porque não há nenhuma autoridade instituída que não tenha sido instituída por Deus, né? Então, se não pela vontade expressa de Deus, pela vontade permissiva de Deus. Então, toda autoridade, ela é legítima, ainda que a gente não concorde, porque foi o exercício do poder, é uma permissão divina. Não quer dizer que Deus concorde com o que ele faz, mas a permissão para exercer o poder vem sempre de Deus. E a pergunta, né, a pergunta que o Mário, né, fez aqui ao nosso deputado, né, como é
a participação do evangélico, né, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alguém comprometido na política, né, e a pergunta que me fez como é ser comandante, como é ser um cristão ocupando, né, uma cadeira, uma posição estratégica. Eu penso que não somente para ocupar essas funções, mas para tudo na nossa vida, né, para nós nos posicionarmos enquanto cristãos, nós precisamos de princípios. Então, na verdade, o luzeiro, né, a lanterna, aquilo que vai nos nortear a todo momento, são os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Quando nós nos permitimos sermos conduzidos pelos princípios da palavra de Deus, nós estamos primeiramente protegidos, porque a palavra, o princípio bíblico é proteção, e no segundo momento, nós estamos com a garantia do sucesso, porque toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então o desafio, pastor Mário e deputado, a cada instante, né, quando nós vamos tomar uma decisão, e as nossas decisões, né, por estarmos em funções públicas, as nossas decisões acabam por impactar a coletividade. Então é necessário que a cada momento estejamos fazendo a reflexão. Essa decisão que vou tomar agora, ou essa decisão que vou deixar de tomar, é uma decisão que está alinhada com os princípios bíblicos? E por isso eu disse que é a mesma decisão que nós tomamos no dia a dia. Estou participando de um curso de oratória com o ministro André Mendonça, vou sair daqui e vou me organizar para participar desse curso, e ele falava na semana passada, né, olha, eu preciso me policiar porque eu sou ministro em qualquer momento. Daqui a pouco eu vou caminhar ali na praia, eu continuo sendo ministro. Então, da mesma forma, cada um de vocês aqui continua sendo cristão, sendo homem ou uma mulher de Deus, quando não está na igreja. Porque o lugar mais fácil de ser crente é na igreja. Mas você vai demonstrar o seu valor como cristão, e se de fato você é um cristão, nós conhecemos a Bíblia que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, lembram disso? Então, é exatamente na faculdade, é exatamente na escola, é exatamente na Assembleia Legislativa, é numa função de secretário, é na Polícia Militar, é no Corpo de Bombeiros, é onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde passamos o nosso tempo, é ali que precisamos ser cristãos de verdade. Na igreja, a nossa fé, ela não é posta à prova, mas é exatamente nas nossas relações humanas, desempenhando o nosso papel na sociedade, é ali que nós temos que fazer a diferença. É porque é ali, nesses lugares, que nós seremos vistos como verdadeiros ou não cristãos. Então, o papel da igreja vai muito além do templo. Então, eu vejo, né, quando eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, eu entendo que eu não estou somente comandando o Corpo de Bombeiros. Eu estou ali numa posição em que eu preciso viver como um verdadeiro cristão. A minha atividade hoje, ela é uma extensão da igreja. Tem que ser igual. Porque tem um ditado popular que diz o seguinte, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, toda palavra, ela precisa ser legitimada, toda palavra precisa ser confirmada pelas nossas ações. Senão, são somente palavras. Então, respondendo à pergunta, como é
ocupar uma posição de governo, de liderança na estrutura do Estado. Como o cristão deve fazer isso? Sendo um simples cristão. Sendo um simples homem, uma simples mulher de Deus. Sendo simples como as pombas e prudente como a serpente. E é necessário muita prudência, porque são muitas as armadilhas pelo caminho. Então, se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você está hoje, você será uma mulher de Deus e um homem de Deus onde Deus te colocar. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, a palavra é essa: vamos ser cristãos, porque sendo cristãos de verdade, estamos preparados para qualquer posição. Obrigado. Glória a Deus. O coronel fala também, se no Rio de Janeiro nós tivermos, como estamos vendo aqui, autoridades cristãs e um povo que manifeste princípios na rua, a gente vê uma grande mudança e a gente consegue ver um cenário de transformação no Rio de Janeiro. Quantos creem que o Rio de Janeiro será transformado através do povo de Deus clamando? Amém? Amém? Nós cremos nisso. Vila Abraão está aqui para isso também, para clamar, para avivar as pessoas e entender que o povo não tem que ser crente só dentro das quatro paredes. O coronel falou que nós precisamos exercer a nossa fé e cumprir os nossos princípios muito além do culto. Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Eu sei que a sua fé não é fingida. A mesma fé da avó, da mãe e de Timóteo, porque é uma fé que não era fingida, né? Verdade. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida do coronel também. Acho que muita gente não sabe, eu não sei se é toda semana, mas de 15 dias, não sei, tem uma reunião de pastores, de líderes que vão lá ao comando geral orar pela vida do pastor e do comandante, porque eu tenho certeza que, como ele falou, são muitos desafios. Parece que, quando sabem que nós somos cristãos, parece que o desafio é maior ainda, os ataques são maiores ainda. Então, que você continue aí com esse coração de servo do Senhor, seja lá onde Deus te colocar como desafio. Nós estamos aqui também com o Major Douglas. Major, eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui sobre o Rio de Janeiro, Major da Polícia Militar. Você crê que se o povo de Deus clamar, se a igreja realmente deixar de ser cristão, ou deixar de ser igreja somente dentro das quatro paredes, você crê sobre esse cenário do estado do Rio de Janeiro? Você crê que pode haver uma grande mudança? Você que está ali na área da segurança também, participou da segurança presente, não é isso? Isso. Dá uma dica para a gente sobre a segurança e o povo de Deus clamando. Amém. Primeiro quero agradecer a oportunidade a Deus, ao Senhor, e cumprimentando aqui o nosso comandante-geral, o secretário, peço permissão para falar, que ainda sou militar, nosso secretário Gustavo Tutuca, muito obrigado por tudo também, e quero dar a paz do Senhor a todo o povo de Deus. A pergunta é muito oportuna, porque quando eu era adolescente, eu tinha uma preocupação muito grande na minha mente, me inquietando. Eu ficava pensando assim, o que o pastor faz com o meu dízimo? Nem dizimar eu dizimava. E eu estava preocupado com isso. Por quê? É o senso comum falando. É a sociedade de tanto que eu devo pensar. E aí, na rua, falava o quê? Pastor é tudo ladrão. Aí eu ficava, o que ele faz com o meu dízimo? E fiquei com isso. Até que eu fui trabalhar e comecei a dizimar. E que eu fiquei mais preocupado ainda. Mas, avançando. E aí eu falei assim um dia, eu queria ser um mosquito para entrar na tesouraria e saber o que está acontecendo lá dentro. Olha a minha preocupação. Mas desde cedo eu já tinha essa preocupação de saber do que era certo, o que era correto. Nunca me imaginei sendo policial, estando na vida pública. Eu queria ser dono de lanchonete, porque eu gosto de servir. Depois eu pensei em ser dono de supermercado, que eu queria vender mais barato. Porque eu achava que o mercado roubava a gente, então tinha que vender mais barato. Só que eu queria casar, gente. 5 anos namorando, não podia tocar na menina. Então falei, eu vou ter que trabalhar. Fui trabalhar, carregar a caixa na Piraquê. E aí um dia, fiz merchan aqui, né? Aí um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, Douglas, abriu um concurso para oficial da PM. Isso foi em 1996. Aí eu, PM? Tá maluco? Só tem um bandido lá dentro. Foi isso que eu falei. Aí ele falou assim, pô, meu pai é da PM. Eu falei, cara, tirando teu pai,
todo mundo lá não presta. E aí esse foi o primeiro cuspe, o primeiro chamado de Deus que eu recusei. E aí avançou, eu querendo casar, meus amigos foram para o quartel, o mais inteligente tinha a 4ª série fraca. Com 6 meses estava de carro. E eu trabalhando já com ensino médio, na época era 2º grau. E eu falava, caramba, fulano comprou um carro, eu não consigo nem comprar um patinete, vou virar militar. Comecei a estudar, e aí veio as perguntas, vai fazer prova para soldado, para sargento? Não, vou fazer prova para sargento das Forças Armadas, não polícia, tá? Polícia nunca. E aí fiz aquilo, não passei, até que eu passei num concurso. Na hora de ir para São Paulo, fizeram uma nova correção na prova, que eu nunca vi isso. Faltando um mês para a gente assumir, fizeram uma nova correção e eu de dentro da classificação para fora da classificação. Só que eu não ouvi uma palavra que minha mãe me deu. Minha mãe falou assim, eu fui numa oração, lá não sei aonde, e a irmãzinha falou que tinha uma grande dificuldade nessa prova que você vai fazer. E eu, com toda a humildade do mundo, eu falei, então eu vou estudar 10 vezes mais e vou passar. Estudei mais. Eu recebi o recado de Deus, mas só que eu estava interpretando errado. Eu achava que o problema era eu estudar pouco. Não, o problema é que Deus não queria. Tinha outro propósito para a minha vida. E aí fiz a prova, aconteceu isso tudo. Voltei para o Rio de Janeiro soldado. E aí passei um ano de solidão ali, recém-casado, até que 5 pessoas, estava falando com o meu chefe, 5 pessoas chegaram me convidando para fazer a prova da PM de novo. Aí eu queria ser bombeiro. Aí eu entrei no pré-vestibular, vou contar, eu falei, eu vou ser bombeiro, já que eu não vou ser militar, vou ser bombeiro, porque eu vou ficar lá na praia de sunguinha o dia todo, pegando o sol. Era a imagem que eu tinha do salva-vidas, até porque eu pegava onda na época. E a minha mulher, tu vai ficar na praia de sunguinha nada, e não sei o quê. E aí ficou aquele dilema, só que durante o pré-vestibular, 5 amigos vieram me falar sobre prova da oficial da PM, o último veio com a inscrição na mão, falou, me chamou, Andrade, eu estou com essa inscrição, eu não vou poder fazer a prova, eu queria te dar. Aí eu, que inscrição? De oficial da PM. Acredita, eu no meio do Ministério da Aeronáutica me ajoelhei, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero ser PM, que eu não gosto da PM, mas eu sou obediente. Eu vou lá fazer essa inscrição, se for da tua vontade eu vou passar. Só que eu tinha uma crença antiga que se era de Deus não precisava nem estudar, né? Errado, se é de Deus você tem que estudar mais ainda, tá? E aí eu me dediquei mais ainda, passei, entrei para a PM, Deus honrou, saí de lá, o primeiro colocado, fui trabalhar no batalhão de turismo, por isso que eu fiz a faculdade de turismo, e comecei a entender a questão de, por que eu estou falando tudo isso, eu vou encurtar agora, é a questão de propósito, você está no propósito de Deus. Ninguém da minha família queria que eu fosse policial, primeiro por causa do estigma, mas eu entendi que quando a gente está no propósito, a gente tem que passar pelo processo, e o processo às vezes é doloroso, eu fiquei só 3 anos na academia, e a gente não pode fugir do chamado. Quando eu fui para São Paulo, muitas pessoas pagaram um preço alto, lembra de Jonas? Quando ele não foi cumprir a palavra, entrou para a barriga, o barco estava cheio, perdeu a carga, quem tinha que receber ali, o AliExpress não recebeu, né? Quem tinha que receber a carta não recebeu, porque Jonas estava no lugar errado, e a minha vida ali não foi boa para muita gente, porque muita gente perdeu a oportunidade por minha causa. E eu falei isso para a mãe de uma menina. E aí, trazendo para a realidade, propósito. Quando você está no propósito, Deus te dá a visão, Ele te dá a provisão. E nessa estrutura, eu comecei a trabalhar na Zona Sul, falando de Deus, porque aí Deus falou assim, você não acha que você é bom? Então vai lá na polícia e faz diferente. Não fala que eles são ladrão, que ele é corrupto, vai lá e faz diferente. Mostra que você é sal e que você é luz. Seja servo lá. E eu falava, mas não podia ser mais fácil? Podia ser na aeronáutica? Não, vai ser servo lá. E aí a gente começou esse trabalho. E aí hoje, quem já ouviu falar em Operação Lei Seca? Alguém fala que o policial ali é corrupto? Alguém já fala? Que o policial da Lei Seca? Da Lei Seca, ela é conhecida no mundo todo, a operação aqui do Rio de Janeiro, como uma... Linguajar, não tem desenrolo. Não tem desenrolo. Quem fazia aquilo era policial. E aí fala, e aí quando eu cheguei no Segurança Presente, isso é Deus dando oportunidade. Qual é a técnica de abordagem? Evangelismo. Não era mais, mão na cabeça, encosta na viatura. Senhor, boa noite, eu sou o Tenente Douglas. Eu estou aqui para garantir a sua segurança e a minha segurança. Será que o senhor poderia desembarcar do veículo para a gente conversar um pouco?
ele atendia ou não. Eu queria convencê-lo de que eu ali estava para salvar vidas. Não convencê-lo que Jesus era o Salvador, mas porque convence é o Espírito Santo. Mas eu queria convencê-lo que eu era bom, que eu era um policial que ia fazer o bem. No segurança presente, conversando com o meu chefe, Coronel Felipe, ele tem várias ideias, é um homem bom, é um homem justo. E eu falei, chefe, a gente tem que descentralizar, porque na visão celular da igreja, cada célula é uma igreja e cada líder é um pastor. Eu falei, cada base do segurança presente tem que ser um quartel e cada coordenador tem que ser o comandante, porque ele tem que estar perto do subordinado. O pastor tem que estar perto da ovelha, tem que sentir, tem que ter cheiro de ovelha. Ele ficava assim, esse cara é maluco, né? Mistura uns negócios aqui de igreja com operação, e deu certo. Então, assim, quando eu cheguei no Leblon, a primeira oração que eu botei lá no grupo de moradores: o povo que estava em trevas viu a grande luz, e para aqueles que estavam em trevas nasceu a grande luz. E as pessoas não sabiam o que era aquilo. E aí eu falei, aonde está o policial de Jesus, as trevas vão embora e não vai ter ocorrência. Você tem que profetizar onde você está. Você tem que ser bênção onde você está. A gente tem mania, pastor, de falando agora de dentro para fora, né? A gente quer ser bênção dentro da igreja, não, você tem que ser fora. Então a mudança que a gente espera está em você. Você criando seu filho, você cuidando do seu casamento, você vai ser a luz que o mundo precisa. Por isso a gente tem que estar, a gente não tem que se omitir da política, do ensino, do esporte, das artes. Nós temos que estar lá para ser influência. Só assim nós vamos ter transformação para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Aleluia. E eu creio que nós estamos aqui para isso, amém? Para exercer a autoridade de Cristo. O Espírito que habita em nós não é um espírito de medo nem de covardia, é um espírito de autoridade, espírito de poder, e é o Espírito Santo, amém? Nós temos que parar de terceirizar. Olha aí, Deus tem colocado homens com princípios em lugares de autoridade. Você imagina se nós, como povo, também manifestarmos autoridade aí fora? Eu tenho certeza que a gente vai ver uma grande mudança. Eu queria deixar uma pergunta aqui em aberto, quem quiser responder. Aonde vocês podem falar uma história que a fé foi ali crucial para a tomada de decisão de vocês? Ali onde vocês veem que, realmente, cara, se eu não tivesse conhecido a Jesus, se eu não tivesse essa fé que eu tenho aqui, talvez eu não teria passado por isso, não teria tomado essa decisão. Alguém pode responder? Tem uma experiência de fé no cargo, na missão? Pode falar só? Eu sei que eu vou pensando na minha aqui. Eu já contei uma minha, né? Mas vou pensar outra. Vou falar primeiro para dar tempo para vocês pensarem. É que eu acabei de falar uma, já estou falando. Não, então eu vou contar aqui uma história, né, que tem mais ou menos aí uns mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Eu era tenente em um determinado quartel e nós fomos acionados para um evento onde supostamente se tratava de uma pessoa com transtornos mentais, que é muito comum, né? É impressionante isso. E em algumas regiões do estado o número é bem elevado. Pois bem, a gente foi até o local para fazer aquela intervenção, e quando lá nós chegamos, eu percebi que a gente já tinha alguma experiência, né, com esse tipo de problema, e eu percebi que a pessoa, assim, o sentimento que eu tive foi que não se tratava de um transtorno mental. Enfim, estava lá o tenente Tarciso e a guarnição lá com cabo, sargento e tal. E quando eu cheguei, as filhas daquela senhora, né, me receberam e falaram: ó, toma cuidado, minha mãe tá lá dentro, já quebrou tudo, já agrediu a gente e tal. E quando nós entramos ali naquele ambiente, alguém passou e disse assim: ó, isso é problema espiritual. E aí eu peguei aquele gancho, aí falei com a minha guarnição: antes da gente removê-la para um hospital psiquiátrico, que era o protocolo da época, vamos fazer uma oração. Aí todo mundo olhou para mim, né? Falou: pô, esse tenente é maluco. Falei: vamos fazer uma oração. E quando nós fizemos a oração, né, se revelou ali naquela senhora, né, o problema espiritual que ela tinha. E aí ela caiu no chão e começou a rolar de um lado para o outro.
E aí eu disse, chama as filhas dela. E as filhas daquela senhora entraram ali naquele quarto. E aí eu falei com as filhas, falei, olha o problema mental da mãe de vocês. Aí ficou todo mundo. E aí nós oramos e o problema mental foi embora. Que não era um problema mental, né? E aquela mulher, eu tô contando porque é um episódio relacionado ao serviço. E o episódio precisou de fé, né? E aquela mulher ficou perfeita. E naquele momento as filhas abraçaram a mãe, uma pediu perdão à outra e tudo foi resolvido. E nós voltamos para o quartel e não fomos para o hospital psiquiátrico. E quando eu cheguei no quartel, vocês imaginem o comentário, né? O tenente é maluco. Nós fomos lá e eu que passei a ser o maluco. Mas ia tentar te internar, né? Quase que eu que fui para o hospital psiquiátrico. Mas é só mais um testemunho, né, de que nós somos cristãos onde nós estamos. Não importa a posição que você está, você precisa ser um cristão em qualquer lugar e o restante é Jesus que faz. Eu vou então dar tempo do chefe pensar mais um pouquinho. Eu já falei, gente, mais fé do que eu tive em fazer uma prova para um lugar que eu não queria ir, impossível, né? Então assim, a nossa guerra é contra principados e potestades. Eu entendi esse versículo de uma outra forma. Hoje eu penso o seguinte, potestade nada mais é do que o poder e as instituições sendo utilizadas por mal. Por isso que eu falo que a gente tem que estar lá dentro. Senão vira potestade na minha vida, na sua vida. E existe relação de poder em todo lugar. Até dentro de casa você tem a hierarquia dentro da família. Mas dentro desse cenário, eu estava numa supervisão. Tenente passa por muita coisa, né? Já viu que tenente é o pau para tudo da obra ali. E eu tinha que fazer supervisão no aeroporto do Galeão, saindo de Copacabana para lá. E aí o policial que estava dirigindo, ô tenente, você não vai pegar arma não? Eu falei, já tô armado, tava com a pistola aqui. Aí ele, não, mas você não vai pegar arma? Eu falei, já tô armado. Ele, não, tem que pegar fuzil, a gente vai passar na linha vermelha, não sei aonde. Eu falei, não, irmão, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à direita, eu não seria atingido. E se você estiver comigo, nada vai te acontecer. Não temas a ele. Eu não temo não. Ele foi lá em cima, trouxe 2 fuzis, botou no carro. Aí eu falei, você tem que ter fé. Aí ele, eu tenho fé nele ali. Eu falei, não, tem que ter fé em Deus. Aí a gente foi. Tava chovendo muito. E o rádio, naquela época, comunicador, como meu batalhão, ele não tinha uma área, eu tinha que mudar ele de faixa, para poder ouvir onde eu estava passando. E dentro do carro, aquela chuva, a gente preocupado em chegar no aeroporto, esqueci de mudar a faixa. Ali no Caju, estava tendo troca de tiro, a gente não ouviu. Quando a gente passa, tinha um carro aberto, no meio da linha vermelha, eu falei, não para. Meu costume sempre foi parar para ajudar as pessoas. Tem até um sargento que era, o senhor é maluco, o senhor quer parar para todo mundo, trocar pneu, não sei o que. Eu falei, não para, vai direto. Aí ele me olhou assim, eu falei, pode ir direto, não para não. E a gente chegou no aeroporto, o policial olhou, como é que vocês chegaram aqui? Aí a gente veio pela linha vermelha. Ele, como? Eu falei, a gente veio da Zona Sul, pegou ali no túnel Rebouças. Ele, não, chefe, a linha vermelha tá fechada. Aí abriu a televisão lá, aqui ó, tá fechada, tá tendo troca de tiro. Aí o que tava aparecendo? O carro. Eu falei, caramba, a gente passou lá agora. Não aconteceu nada, não tinha nada lá. Ele, tinha sim, chefe, isso aí já tá quase 1 hora. Eu falei, irmão, não sei o que aconteceu. Então foi Deus que blindou, a gente passou aí, não tinha nada. E aí eu falei pro policial, agora você confia em Deus? E para encerrar já como major, para ficar dentro do batalhão, no último carnaval que eu enfrentei em 2019, na Vida Brasil, inventei de sair do batalhão, peguei um policial do interior. Falei, meu irmão, dirige essa viatura aqui pra mim, vamos dar uma volta pra ver como é que estão os policiais na rua. Aí ele, não, major, o senhor tem que ficar aqui. Eu falei, não, vamos lá, pô, tem que ver se o cara tá comendo, tá com água. Aí ele, tá bom, entrou. Quando chegou ali perto da escola do bombeiro, aquele retorno pra voltar, prioridade, veículo roubado, perto da escola do bombeiro. Eu falei, pô, é aqui atrás, vamos lá. Quando a gente vai descer, o sinal fechou, não dava pra ver o que tinha no viaduto do outro lado. E aí um carro que estava do nosso lado olhou assim, aí, tá cheio de cara de fuzil ali. Eu achei estranho, não tinha como ver, tinha uma parede. Aí eu olhei pro policial, falei, tá entendendo isso? Ele, não. Falei, desci do carro, fui lá. Quando eu meti o olho que eu vi, eu voltei, eu falei, de novo, falei, você acredita em Deus? Aí o que foi? Eu falei, tá cheio de cara de fuzil ali na rua. Aí ele, e agora? Eu falei,
acelera aí. Era um carro bem novinho, né? Aquele que fazia barulho. Uma S10 bem velha. E quanto mais acelerava, mais barulho fazia. Eu falei, quando abriu o sinal, aí ele, que isso? Eu falei, cara, o cara não tá vendo nada aqui, não dá pra ver. Ele tá falando que tem fuzil. Chega lá, tem Deus usando ele. Acredita nisso. E ele vai nos livrar agora. Quando ele acelerou, o carro começou a gritar. Quando ele andou, que ele entrou no cavalinho de pau, eu liguei a sinaleira, botei o corpo pra fora com o fuzil. Os caras se assustaram. Porque assim como Geazi viu o exército de antes, ele também viu ali. Quando a gente entrou na pista, eles correram para dentro da favela. Eu falei, não vai atrás, senão o doido ia atrás do cara. Ele pegou e já entrou retornando para o Brasil. A população deixa achar, pô, a polícia está com medo dos caras, né? Mas não, só tava nós dois e o Espírito Santo ali. Então eu acredito muito na fé, eu acredito muito que Deus te protege quando você tem um chamado. Então você não tema. Se Deus tem um chamado na tua vida, vai em frente, nós precisamos de você. Amém. Nós estamos aqui encerrando já. Você quer falar um? Quero, vou falar. Você dá um minutinho. Tá bom, mas já é rápido mesmo. Não, só para... Eu fiquei, lógico, pensando, né? Eu dei o meu testemunho do quanto foi importante uma tomar decisão. Mas já agora, depois de convertido, no meu trabalho no dia a dia, eu precisei tomar uma decisão muito difícil no meu trabalho, questão administrativa, de demitir uma pessoa. Eu sou muito próxima de mim, que até para protegê-la eu precisava tomar essa decisão. E naquele momento eu cheguei em casa, compartilhei isso com a minha esposa, eu orei muito, pedi muito a Deus que me desse o caminho, e hoje eu tenho convicção de que aquela decisão que eu tomei da forma que eu fiz foi a forma mais correta. Muitas pessoas me aconselharam a fazer de outras formas, e eu fui pelo que Deus me mostrou. E ali hoje eu tenho, a pessoa hoje está bem, com um caminhamento de conseguir uma nova posição de trabalho, muito por conta da forma que eu conduzi esse processo. E nós nos protegemos e também conseguimos dar um novo caminho para essa pessoa. Então foi uma bênção naquele momento. Queria já agradecer, né, ao deputado Gustavo Duduc, secretário, ao nosso coronel e comandante Tarcísio, ao nosso major. Eu queria, antes de encerrar, se pudesse estender as mãos para cá e orar, é bíblico orar pelas nossas autoridades. Nós entendemos um pouquinho do que eles passam, né? E você vê que a cultura aí fora é dizer que o político é ladrão, que o pastor é ladrão, que o comandante está ali por causa de algum motivo, mas no pouco que a gente vê, e eu posso falar com autoridade que eu caminho perto, como são homens de Deus que estão aqui na frente, são pessoas que não estão aqui pelo posto, mas sim pelo exemplo que eles carregam como cristão. Então nós queremos orar por vocês aqui, declarar as bênçãos do Senhor, que Deus possa continuar guardando e protegendo vocês. Pai, nós queremos, Senhor, declarar sobre a vida, Senhor, do Gustavo, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Tarcísio, sobre a vida, Senhor, do Douglas, Senhor. Pai, são teus filhos, Senhor, filhos que, através do sim deles ao chamado, estão, Senhor, exercendo, estão em alguns cargos de autoridade, Senhor, mas que o Senhor estabeleceu sobre a vida deles, Senhor. Guarda, Senhor, que eles continuem assim, Senhor, vivendo, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, vivendo, tomando decisões conforme o teu princípio, Senhor, que a renúncia, Senhor, seja a prática de vida deles, a conduta deles, Senhor. Pai, quando eles se sentirem, Senhor, talvez desafiados, que eles possam olhar para o alto e ver que Deus, Senhor, está respaldando eles, Senhor. Pai, eles não precisam da maioria, eles não precisam estar ao lado de poderosos, eles só precisam estar aos pés do Todo-Poderoso, Senhor. Pai, aqui tem uma igreja, Senhor, que está orando pela vida, pela família. Guarda, Senhor, protege, Senhor. Sabemos, Senhor, que vai vir movimentações, sabemos que o Senhor vai continuar usando eles, Senhor, na política, Senhor, tendo autoridade, Senhor, para que o povo possa viver, Senhor, com justiça, Senhor, para que o povo possa celebrar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, também, Senhor, que o Senhor vai usar eles, Senhor, sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Nós não aceitamos a condição do estado do Rio de Janeiro, Senhor. Nós declaramos que a cidade maravilhosa é do maravilhoso, Senhor. Aleluia. Pai, usa de forma poderosa eles, Senhor, com governo, com autoridade e com justiça divina, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, gente.